Olá, seja bem-vindo à sua aula de temas especiais de português. Hoje nós vamos dar continuidade aos sinais de pontuação. Lembra que eu dividi o nosso material aqui do curso de pontuação em dois blocos, vírgula e os outros sinais de pontuação. Lembra? O que nós vamos estudar hoje? Hoje nós estamos estudando os outros sinais de pontuação. Você já estudou a vírgula comigo. A gente já foi a fundo. Só que hoje nós vamos treinar bastante. Então você vai voltar a estudar vírgula comigo. Então fique tranquilo, porque a aula de hoje é uma aula que fecha esse assunto pontuação e fecha com uma bela de uma revisão. Então a gente vai, por meio de questões, lembrar tudo que estudamos. Antes de irmos às questões, nós vamos começar por aquele sinal de pontuação que existe, a gente não sabe bem como usar, né? Esse era um sinal de pontuação que me intrigava. Eu falava, gente, para que servem os parênteses? Os parênteses, coitados, eles têm uma função que é um pouco assim, coitados. O que está dentro deles, o bom entendedor não lê. Eu não leio, quando eu estou com pressa, eu passo rapidamente pelos parênteses, eu nem leio. Porque eles isolam diferente do que fazem os travessões. Os travessões, eles enfatizam. Os parênteses retiram a ênfase. Traduzindo, o que está dentro deles normalmente não é importante. Coitados. Então, essa é a função deles. Agora, obviamente que se está lá é para ler, né? Senão não estaria lá. Então não é assim, eu posso colocar o que eu quiser nos parênteses porque ninguém vai ler. Não, não é assim, porque senão você não teria usado os parênteses. Então, eles têm uma função de isolar. Eu gosto desse verbo porque esse verbo resume bem. A gramática diz que eles isolam, e eu gosto disso. Isolar é colocar ali num cantinho. Se você tiver tempo, vale a pena ler. Se não tiver, pode passar batido. Então, é isso. Eu começo a aula falando sobre essa função, é a única função dos parênteses. Empregam-se para isolar comentários acessórios. Acessórios, eu queria que você sublinhasse, acessórios são aqueles comentários que não são essenciais. Então, eles são secundários, ou seja, por isso, eles não são tão importantes, eles são enfeite. Como diz o Bruno, eles são perfumaria. Me lembrei da aula de raciocínio lógico. Eles são perfumaria. O que eles fazem aí é isolar aquilo que não é tão importante, o que é secundário. Então, ó, comentários acessórios, eu vou colocar aqui ideias secundárias, que não são, portanto, essenciais. Não sei se é a minha queda por causas difíceis, o socialismo, o Botafogo, mas o fato é que sempre achei a baronesa uma injustiçada. Isso é um trecho de Machado de Assis. Repare, desculpe, é de Luiz Fernando Veríssimo. Ó, então repare, ó, o socialismo, o Botafogo, fazem parte de um comentário acessório. Eu posso ler sem isso, né? Eu poderia ler, não sei se é minha queda por causas difíceis, mas o fato é que sempre. O que está entre parênteses aqui é uma explicação. E aí você entende que, olhando para o que está aí entre parênteses, você entende que eu poderia, no lugar desses parênteses, vendo que isso aqui é uma explicação, entenda, portanto, que no lugar dos parênteses eu poderia usar os travessões, e poderia usar as vírgulas. Então, é isso que nós vamos estudar hoje, essas reescritas. Então, aí eu já adianto, tá? Mas não se preocupe que a gente vai organizar isso tudo aí num bom resumo. Mas o que eu queria que você percebesse é que a troca dos parênteses aí pelos travessões, já perceba, não geraria erro, nem mudança de sentido. Nem pelos travessões, nem pelas vírgulas. Agora, cuidado. Só há uma mudança de expressividade, ênfase. Obviamente, por quê? Porque os parênteses retiram a ênfase e os travessões enfatizam. Só isso. Mas ênfase
Para as bancas, não é sentido. Para as bancas em geral. Então, olhe para cá. Ó. O que eu aprendi então, Dri? Tô indo para as questões, tá? Tô acabando, ó. A gente agora vai treinar de VUNESP a FGV. Então, Dri, o que eu aprendi? O que eu tenho que saber dos parênteses? Os parênteses isolam. Então, você já viu que isolar é retirar a ênfase. Por isso que na aula passada eu falei assim, lembra um texto que eu te falei Peraí, isolam informações. Lembra um texto que eu te falei? Ai, meu Deus, qual foi? O texto que eu falei aqui para vocês na aula passada, da Marta Medeiros, um texto de avião, daquelas revistinhas de avião que eu li dela. Ela escreve muitas crônicas e tal. E numa delas ela falava, né? Eu não quero mais ser a mulher dos parênteses. Agora, não serei mais a mulher dos parênteses. Nem mesmo das vírgulas. Agora, só quero saber dos travessões. Lembra? Mais ou menos isso. Então, assim, eu não quero ser dos parênteses nem das vírgulas. Porque as vírgulas também não enfatizam. Os parênteses, então, nem pensar. O que eu quero agora são os travessões. Só que para ela, isso é uma mudança de vida. Mas nas provas, isso não é mudança de sentido. Lembre-se disso. Eu posso trocar, ó. Isolam informações, ó. Podem ser substituídos, ó. Podem ser substituídos por vírgulas, travessões, tá bom? Então, eles podem ser substituídos por esses sinais, e aí eu vou colocar aqui que é sem gerar erro gramatical e sem gerar mudança de sentido. Apenas de expressividade. Ó, só de ênfase. Ênfase é igual a expressividade. Tá bom? Tudo bem? Tá comigo? Você que está assistindo essa aula, hoje nós estamos... Dri, o que vai acontecer comigo hoje? Hoje é treino de pontuação. Estamos falando dos parênteses, mas na sequência você vai ter uma revisão de todos os sinais de pontuação por meio de questões. Vírgula, travessões, parênteses, ponto e vírgula. Então essa aula é importantíssima para você que vai se preparar para qualquer banca, porque nós vamos aí mostrar uma miscelânea de bancas, e principalmente para você que vai treinar com o Sebrasp, porque no final desse material, você já reparou aí, eu coloquei Sebrasp, como eu faço sempre aqui no curso. Aqui no curso a gente passa por todas as bancas e eu finalizo com Sebrasp, porque Sebrasp é uma banca ótima para resumir as coisas, tá bom? Então hoje vai ser bom porque, até para você que já sabe tudo de pontuação, se for o caso, e a gente nunca sabe tudo, você vai organizar a mente, tá? Então aproveite aí. A gente está fechando com esse assunto. Esse assunto é novo, a gente não tinha falado disso. Então por isso que eu estou aqui organizando e já estou indo embora para a gente ir para a miscelânea. O próximo vídeo já é uma miscelânea, o próximo assunto. É tudo misturado, tá? Então, ó, os parênteses isolam informações. Isolar é retirar a ênfase. Então, ó, isolar é menos ênfase, ó, menos ênfase. Por isso, a gramática fala isolam. Podem ser substituídos por vírgulas ou travessões, sem gerar o quê? Erro gramatical ou mudança de sentido, tudo bem? E que mais?
Então, venha comigo. Último caso. Última coisa que eu quero que você veja. O último ponto importante é o que vem dentro dos parênteses. Isso aqui, eu vou colocar assim no final, vai ficar melhor. Isolam. Coloque assim, ó. Explicação. Explicar é dizer o mesmo. Ou, você vai ver na FGV, que eu acho perfeito. Ampliação. Pronto, acabou aí. Você vai ver por que eu estou colocando isso. Isso aqui salva, se isolam aí, explicação, ampliação, salvam. Sabe por quê? Porque eles resumem qualquer situação do uso dos parênteses. Cara, é assim. Ou o que está dentro dos parênteses explica o que foi dito anteriormente, ou o que está dentro dos parênteses amplia o que foi dito anteriormente. Ou seja, diz coisa além. Ou diz o mesmo, ou diz além. Ponto. Cara, isso salva. Vou repetir. Explicar é dizer o mesmo, com outras palavras. Ampliar, ó, então, explicação, ó, esclarecimento do que foi dito. E ampliação é o quê? Acréscimo de nova ideia. Fechou. Cara, é isso. Quando você olha para dentro dos parênteses, você tanto pode ter uma explicação do que foi dito anteriormente, como você pode ter uma ideia, uma nova ideia. De qualquer maneira, o que está dentro dos parênteses ali não é o mais importante, mesmo que seja uma nova ideia. Porque se eu coloquei dentro dos parênteses é porque não era tão relevante. Mas eu posso estar explicando o que eu disse, ou eu posso estar ali acrescentando uma nova ideia, uma nova informação no meu texto. Pronto. Dri, como é que eu vou saber? Lendo. Olha aqui, ó. Não sei se é a minha queda por causas difíceis. Ó, o socialismo, o Botafogo. Tá vendo aqui? Nesse primeiro caso, era uma explicação. Por quê? Porque, ó, eu estou explicando que causas difíceis são essas. Agora, vai ser sempre assim? Sempre que o que estiver dentro dos parênteses estará explicando o que foi dito? Não, eu posso estar acrescentando uma nova informação em relação ao que foi dito, que é o que a gente chama de ampliar. Ampliar é dizer mais, tá bom? Tudo bem? Tá comigo, então? Agora eu convido você para o treino. Próximo vídeo, eu vou rodar uma vinheta. E no próximo vídeo, você vai comigo agora. Desde VUNESP a FGV, treinando com questões de parênteses. Próximo vídeo, parênteses, obviamente, não só parênteses, mas todos os sinais, porque aí a gente já começa a misturar. Estamos no último sinal de pontuação, mas logo depois vem a miscelânea com todos eles juntos. Então aproveite aí, roda a vinheta, bora lá.